Oi, gente, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Não sei que horas vocês vão ver essa entrevista, mas eu tenho certeza que vocês vão adorar, porque a gente hoje está aqui muito, muito, muito bem acompanhada com a doutora Fernanda. A gente sabe que vida de médico é uma vida muito complicada, uma muito corrida, então a gente de cara já agradece bastante o tempo da doutora. Vamos tentar ter um papo bacana aqui, porque a gente sempre tem muita curiosidade sobre como é a vida de um médico, a gente sempre acha que sabe, mas se Deus quiser a gente vai saber um pouquinho melhor agora. Então, doutora, muito obrigado pela sua presença e dá um oi aí para a nossa galera, por favor. Olá, tudo bem? Bom dia, boa tarde, né? Boa noite, boa madrugada, Verdade, esqueci. né? O médico usa muito a madrugada. Verdade, esqueci da madrugada. E muitos dos alunos, de maneira errada, usam a madrugada também, mas se Pois fosse é, para estudar seria bom, né? Mas normalmente não. isso não é uma boa dica. Dormir faz bem, sedimenta conteúdo, né? Então, mas é um prazer, tá? Estar aqui agora, assim, falando alguma coisa para vocês, né? De alguma forma, ajudando aí nesse momento tão importante, né? Das nossas vidas, que é a decisão aí por uma carreira, enfim, e estudar, né, com um objetivo bem definido aí na mente. Então, espero que seja útil aqui a minha participação, tá? Agradeço desde já aí a oportunidade. Mais uma vez a gente que agradece. Então vamos lá, doutora. Diante dessa questão, né, de decisão de carreira, uma pergunta que a gente sempre faz para todos os nossos entrevistados aqui é: medicina sempre foi o que você desejou na vida ou passou outra coisa pela cabeça? E se passou, o que passou? Na verdade, eu sempre pensei sim na medicina. Eu nasci numa família em que a maioria é dentista, né? Legal. Meu pai é dentista, meu avô, né, já falecido, era dentista, minhas tias, tios, a imensa maioria. Mas eu sabia que odonto não era a minha praia, mas eu queria ficar na área de saúde e me identificava muito, né, com a medicina, sempre quis, desde pequena. É claro que, assim, ao longo da escola, né, enfim, ali durante a minha vida escolar, passaram outras coisas na minha cabeça, eu cheguei a pensar em fazer economia, porque eu gostava muito de Caramba. matemática, uma coisa totalmente, né, fora. Mas assim, foram coisas que passavam, né, e passavam rápido, né? Assim, talvez no momento em que eu estivesse tendo uma matéria em que eu gostava muito, pensei em fazer biologia, né? Pensei em ser professora, porque eu sempre, né, gostei também muito disso. Mas medicina sempre ficava, né? Sempre era aquilo que mais me agradava, todas as matérias em que envolvia, né, o conhecimento ali do corpo humano e tudo me chamava bastante atenção. Então, meio que era uma coisa muito, bem definida na minha cabeça, assim, a medicina. Mas na primeira vez em que eu tentei o vestibular, e na minha época ainda era vestibular, né, não era Enem, a primeira prova que eu fiz não foi Enem, foi logo que eu saí do ensino médio. E eu acabei colocando medicina e em uma das opções eu botei odonto e em odonto eu passei, mas eu não quis fazer. Pois botei odonto meio pressionada pelo pai, né? Eu imagino, eu imagino. E como eu era muito novinha, eu terminei o ensino médio, eu tinha 17 anos. Então, eu realmente falei, não, não é isso, eu quero mesmo medicina, eu vou tentar de novo o vestibular. E aí, ingressei novamente num ano só preparatório, né, para o vestibular. E aí, ao longo desse ano, eu acabei descobrindo uma carreira que era nova, né, e tinha um nome que, na época, me enganou. A verdade foi essa, que Eita, foi biomedicina. Biomedicina. E eu acabei optando por essa carreira, né, num primeiro momento ali, naquele ano do vestibular. Isso foi em 1999. E aí eu me dediquei para realmente fazer a biomedicina, né? Assim, o que eu conheci e que não conheci tanto, acabei ingressando, passei para o UFRJ, né, em biomedicina. Era a turma dessa faculdade especificamente, acho que era tipo a 7ª turma, né? Então ainda ia se formar a primeira turma, né? Porque ela entra por semestre. uhum. E eu comecei até junto com uma amiga, que ela também queria fazer biomedicina, e fizemos ali o primeiro semestre. Já no primeiro semestre eu comecei a perceber que não era bem o que eu queria,
né, que eu ficava buscando mais tudo, né, voltado pro corpo humano, digamos assim. E em biomedicina você faz o início, é quase que uma biologia, né, a parte ali inicial. E eu não estava sentindo que era o que eu realmente gostaria de fazer para o resto da minha vida, né? Assim, biomedicina até é uma coisa que trabalha muito em laboratório, né? Muita pesquisa, você não tem contato com o paciente. Eu senti essa necessidade de estar com o paciente, né? Essa sempre foi a minha vontade. E aí eu acabei fazendo o segundo semestre, porque eu não quis interromper já naquele momento, eu preferi concluir um ano, né, na faculdade. Tranquei a faculdade no fim do ano, foi uma decisão bem difícil, porque Imagina. naquele momento, né, eu já meio que não preocupava mais meus pais com pagamento de curso, né, enfim, eu estava ali numa universidade pública, já com uma certa tranquilidade, né, nessa questão. E aí você retomar, né, o pré-vestibular, você acaba se cobrando bastante, né? Você é cobrado também, né, de outras pessoas, né? Mas assim, como eu tinha aquele objetivo muito bem certo na minha mente, né, que eu queria realmente a medicina, eu realmente abandonei e voltei para o pré-vestibular. Né? E aí fiz ao longo do ano de 2001, eu fiz vestibular o ano inteiro, né? Fiz o preparatório. E aí, no fim do ano, novamente, prestei aí o vestibular. E parece que nesse ano de 2001, já foi o Enem, já foi o primeiro ano de Enem até. Né? Você que está mais envolvido com escola, eu imagino que você deva até saber. Eu peguei 2002, eu fiz o vestibular de 2002, eu já peguei Enem. Então, na verdade, nessa virada de 2001 para 2002, eu estava ali, saindo da segunda para a terceira série, e estava nessa vibe. Isso. Então, é exatamente isso. Então, eu fiz, né? Aí eu prestei novamente aí. Fiz o Enem, mas a UFRJ não fazia parte do Enem. Eu acho que não sei nem se já faz parte. Hoje não sei sim, mas na minha época também não. Eu também fiz o UFRJ e fiz o vestibular dela, né? Normal. Primeira e segunda fase. Próprio, isso. E aí eu fiz o Enem também, e realmente fui bem melhor do que na primeira prova, né? Lá, 2 anos atrás. E acabei sendo aprovada na UFRJ, e assim, que era a universidade realmente que eu queria, porque eu já tinha estado lá, né? Então, para mim, foi uma alegria muito grande, assim, eu fiquei muito satisfeita. Foi muito, muito custoso ao longo do ano, né? Teve até algumas situações que eu quase, né, assim, desisti, porque teve a prova da UERJ tinha um conceito, né, a primeira prova, e aí nessa primeira prova eu não tinha conseguido conceito A, consegui B, e aí já fiquei desanimada. Mas aí, como teve uma segunda, né, mais para o meio do ano, aí nessa segunda eu consegui um conceito A, e não passei na UERJ, assim, por uma questão mesmo de a situação do ano, porque naquele ano houve uma questão com os vestibulares que, por conta, acho que de greve da faculdade, a prova da UFRJ foi mais tarde. Isso, eu lembro disso. Lembra disso? Lembro. Então, quem passou na UERJ ficou na UERJ, não teve aquela questão da reclassificação da UERJ. Exato. Então, eu não passei na UERJ só por isso, porque eu tinha feito uma pontuação muito alta nas provas da UERJ e teria passado, né? Num ano normal, eu teria passado porque teria havido a reclassificação. Mas acabei não entrando e, para mim, naquela hora eu fiquei chateada, né? Você fica um pouco decepcionada, porque você se prepara, você quer passar em tudo, né? Na verdade. Lógico. Você tem que ter a opção de escolher, né? A que você passar. E aí eu não passei na UERJ, mas pelo Enem eu passei na Unirio, passei muito bem na Unirio, mas realmente eu optei pela UFRJ por eu já conhecer, por ser próxima à minha casa, né? Eu morava na Ilha do Governador, então para mim foi ótimo. Então, assim, esse foi o meu roteiro até o momento em que eu realmente coloquei em prática uma coisa que eu sempre quis, né? Que foi a medicina. Tive aí algumas, né? Algumas curvas no caminho, mas sempre foi uma vontade muito grande mesmo. Então, tem duas coisas bacanas aqui nessa história, né, que é extremamente interessante. A primeira é que você comentou que, poxa, nesse ano teve isso no vestibular e tal, e é bem bacana porque a galera que está vendo a gente está achando que eles são os azarados, porque não tem nem data, no momento que a gente está gravando agora, que hoje é dia 27 de maio, gente, não tem data certa, fechada mesmo para o Enem acontecer. Né? Provavelmente ele acontece em 22 de janeiro ou fevereiro. E aí a galera está assim, poxa, só eu. Então, assim,
essa questão de vestibulares atrasados, cancelados, acontecem todos os anos. Aconteceu no ano da doutora, eu fiz no ano seguinte, aconteceu no meu ano também. Quase todos os anos tem alguma coisinha, né? Raro a gente não ter uma coisa muito ali certinha. Então, assim, você não é azarado, é a primeira coisa. A segunda coisa é a seguinte, que veio aqui uma pergunta durante a sua fala. Como que você conseguiu lidar com a questão de ser um pouco mais velha do que a maioria das pessoas que estavam sentadas naquela sala? Eu acho que é uma coisa que vem, né? E voltou a cabeça assim, gente, o que eu fiz? Por que eu larguei aquilo lá e estou sentada aqui com esse bando de criança? Porque a gente entra na universidade, a nossa cabeça faz isso, né? Vocês vão ver, gente, quando vocês entrarem na universidade, a nossa cabeça ela expande, parece que tem uma bomba boa que explode a nossa cabeça de uma maneira muito legal. A gente vê o mundo de outra maneira. Depois de andar um ano dentro da universidade, a UFRJ, que é um mundo, gente de tudo quanto é lugar, até gente de qualquer lugar do mundo está ali dentro, você convivendo, tendo esse network doido, né? E voltar, sentar numa sala com pessoas que são mais novas, não têm essa cabeça. Como é que você conseguiu lidar com isso? Assim, o que acontece? Quando eu fui fazer esse outro pré-vestibular, eu encontrei algumas pessoas, não muitas, né? Assim, talvez meia dúzia, né, de pessoas que tinham estudado comigo no pré-vestibular anterior, porque a Ilha do Governador é pequena, né? Então, assim, todo mundo se conhece. É um clã, né? Então, a gente... Assim, eu cheguei e já tinha essa meia dúzia, assim, né? Tinha até uma que era muito amiga, porque também estava tentando medicina, né? Medicina não é raro a pessoa tentar vários anos, né? E então, assim, eu já não cheguei e não conhecia ninguém, né? Já conheci algumas pessoas. Que bom. E eu fui muito bem recebida, assim, né? Tanto pelo pré-vestibular, pelo curso, não foi o mesmo curso, né? Foi um outro. Eu fui muito bem recebida porque as pessoas sabiam a minha história, né? E tudo. Eu cheguei eu consegui uma bolsa parcial, né? De estudo ali, houve uma prova e tudo. Então as pessoas sabiam e talvez tenham depositado uma certa, né, esperança, assim, que eu realmente fosse aprovado. Então meio que uma boa parte da galera do curso me conhecia, né? Sabia, e até meio que usavam meio de referência, perguntavam, né? Tava sempre alguém querendo saber, como é que é? Foi boa mesmo? A UFRJ é boa mesmo? E tal. Aí tem essa questão da greve, aí todo mundo perguntava, mas a greve não atrapalha, a greve isso, né? E tal. Então, eu acabei sendo muito bem acolhida ali, né? Digamos assim. É claro que você, como você mesmo falou, né? A gente tendo vivenciado já uma outra realidade, a gente fica, eu pelo menos, né, fiquei bastante insegura, né, ao longo do ano. Assim, eu costumo ser muito fechada, né, não sou uma pessoa assim muito aberta com quem eu não conheço, enfim, há muito tempo e tudo. Então a gente acaba tendo que ser um pouquinho mais, eu pelo menos fui assim um pouco mais fechada e apesar de estar insegura não demonstrava tanto isso, porque, né, a gente depende realmente de acreditar naquilo que a gente quer para conseguir colocar em prática, né? A primeira coisa é a gente acreditar na gente mesmo, né? E isso era uma coisa que eu trabalhava o tempo inteiro, porque sempre vinha o questionamento: e se eu não conseguir em um ano retornar à faculdade, né? Exatamente. E se eu não conseguir, como é que vai ser o ano que vem, né? Então ficava um pouco aquela cobrança, eu acho que até maior minha comigo mesmo, né? Nem tanto das outras pessoas. Mas, ao mesmo tempo, foi bom, porque assim, eu olhava, via muitas pessoas mais imaturas, né, que levavam o curso um pouco na brincadeira, né, não aproveitavam as oportunidades que o próprio curso oferecia, que havia uma monitoria no período da tarde, né, que você não era obrigado a ficar. E poucas pessoas ficavam, né, e você nem pagava a mais por isso, já estava incluído no curso, e quase ninguém ficava, e assim, eu ficava em todas as monitorias, né? E realmente, assim, atenta às aulas, né? Atenta às coisas. Então, foi assim, uma situação bem diferente para mim, ruim, né? Num primeiro momento foi bem ruim, porque, querendo ou não, você sentia que as pessoas olhavam para você assim, pô, caramba, voltou, né? Fracassada, né? Assim. Exato. Enfim, você se cobra, né, e tudo. Então, não foi uma situação tranquila, né? Não foi. Foi um ano bem tenso, né? Assim, a gente tem que abrir mão de muita coisa, né? Deixar realmente de fazer certas coisas que a gente fazia
ensino médio normal, né, num terceiro ano normal, né, diferente. A situação ali que eu me encontrava era realmente bem diferente. Bacana, assim, mais duas coisas que eu consigo auferir aí, que grandes conquistas vêm sempre com histórias de dedicação, de abnegação de coisas e um certo sofrimento. Então, sua história não é diferente. Então, o seu sucesso está ligado a um momento de muito ruim, muito difícil, mas eu superei e consegui. E a outra coisa é que você já nos ajudou muito. A gente tem monitoria, né? Também no contraturno. Agora, inclusive, com a pandemia, a gente conseguiu colocar a monitoria online, então a gente não está tendo presencial por uma questão de segurança, mas ela veio para ficar, então, porque para algumas pessoas diziam que eu tenho dificuldade de ficar na escola e tal, não sei o que, então a gente já criou online. E assim, a gente percebe isso, pouca gente usa esse recurso que é muito importante, né? Porque eu vou tocando em determinados pontos das disciplinas que eu não consegui assimilar e você vai acertando aquelas arestas. Então, gente, olha aí, uma história de sucesso com a utilização da monitoria. Prestem atenção nisso, a gente sempre falou. Talvez com uma pessoa de fora da escola, com uma vida de sucesso, a gente não está falando de qualquer vida de sucesso, a gente está falando de medicina num país difícil de você ser aprovado em medicina. Então, a monitoria ela contribuiu. Se a gente terminasse agora, a entrevista já tinha valido tudo, mas vamos lá que tem muito mais coisa. E aí entrou na universidade, legal, entrou na UFRJ, um sonho de muita gente fazer medicina na UFRJ, não é só medicina na UFRJ tem um peso, né? Grande, né? A universidade foi o que você esperava ou você se decepcionou com a universidade de algum jeito, pensou em desistir, como é que foi? Não, então, decepcionar não, né? Assim, eu já tinha estado lá 1 ano, né? Então eu já conhecia alguma coisa, por isso da minha vontade de realmente conseguir retornar à mesma, né? Eu queria retornar à própria UFRJ. Na época em que eu estudei, eu cheguei a pegar algumas greves. Isso talvez seja um ponto negativo, né? Não um ponto que fez eu chegar ao ponto de me decepcionar, isso não. Mas assim, foi um ponto negativo, né? Mas que não trouxe nenhuma repercussão assim negativa no meu currículo, né? Porque eles conseguem cumprir ali a carga horária. A gente fica sem férias, acontece de ficar sem férias, às vezes em janeiro. Estudei vários, né, meses de janeiro, fevereiro. Mas isso não foi problema nenhum, assim, eu realmente, pelo menos, né, para mim e para a maioria dos alunos ali, eu não vi isso como um problema maior. Eu acho que até meio que um preparativo para a vida profissional, né, que a gente vai ter, que o médico nem sempre consegue tirar férias naquele momento em que ele gostaria, né? Pego realmente de surpresa em algumas situações. Então, assim, essa questão da greve, porque eu acho que todo mundo, né, hoje em dia fala muito sobre isso. Eu não queria entrar para a pública porque tem muita greve. Não impacta tão fortemente assim, não, entendeu? Não mesmo. É claro que, assim, você sempre, em algumas pequenas coisas, você talvez esperasse um pouco diferente, mas, assim, em termos de estrutura, né, o prédio um pouco degradado, né, salas, às vezes, que não são aquelas salas maravilhosas dos pré-vestibulares, né, que imagino que sejam os colégios, né, da força máxima, entendeu? A gente olha, eventualmente, acontece, né, assim, tinha salas que, às vezes, chegava lá e estava com goteira, né, depois de um dia de chuva. Aí chegava lá e tinha goteira, e a gente não podia ter aula naquela sala. Aí ficava, às vezes, aquele período de espera, tentando identificar um outro auditório, até porque nossa turma era muito grande, né? Na UFRJ entravam, na minha época, 96 por semestre. Caramba, muita gente. E a maior parte das aulas teóricas são dadas em auditórios, né? Auditórios muito grandes, né? Que tem que comportar ali essa turma toda. Para as aulas práticas, as turmas são divididas, né? Em grupos bem pequenos, mas as aulas teóricas, e acontecia muito isso, né? Eventualmente era um auditório bem antigo, e aí o ar-condicionado não estava funcionando, aí você chegava, estava aquele cheiro de mofo, né? E não tinha outro auditório, aí tinha que ter aula ali mesmo, né? Quando tínhamos aula em janeiro, né? O calor e tal, aí, pô, quente pra caramba, só tem ventilador. Então, essa questão estrutural da universidade, né? Não em todas as disciplinas, algumas disciplinas a gente até tinha aula fora do campus ali da UFRJ mesmo, né? Da Ilha do Fundão. Então, tinha estruturas um pouco melhores e tudo. Mas, ainda assim,
com tudo isso, eu não posso dizer que houve uma decepção, né? Assim, nenhuma grande decepção que tenha feito, ao longo da universidade, eu pensar em desistir, por exemplo. Isso daí nunca passou pela minha cabeça, realmente, durante a faculdade inteira. Inclusive, eu tive dois colegas de turma que abandonaram. Eita! Um abandonou para fazer engenharia. Meu Deus! Ele já estava assim, acho que a gente já estava lá para o 5º ou 6º período. Caramba! E aí ele desistiu e foi para engenharia. E está super realizado. E teve uma outra que também deixou, não me lembro exatamente por que ela deixou, era até xará minha, Fernanda, também. E ela deixou, não sei por que, não era muito chegada a mim, mas ela abandonou a faculdade. E um outro abandonou, mas assim, abandonou porque queria fazer uma viagem, ele era judeu e queria fazer uma viagem religiosa, ficar um tempo, e quando ele retornou, ele não conseguiu reingressar na UFRJ. Então, assim, de um modo geral, mas ele está fazendo medicina agora, numa outra faculdade. Então, assim, de um modo geral, na turma, não houve desistência, né? É uma coisa que eu acho que quem realmente quer fazer, mesmo entrando para a UFRJ, é uma faculdade muito desejada, né? Mas, assim, com todos os percalços, né, como eu falei, estruturais, ainda assim é uma universidade maravilhosa, os professores compensam muito, assim, eu não tenho um professor que eu possa dizer que, pô, o cara não devia estar lá, não tinha conhecimento. Tem aquele, é claro, que tem uma didática melhor, né? Tem o cara que é mais simpático, o cara que é mais receptivo com os alunos, mas, de um modo geral, em termos de qualidade de professor, né? De você perceber que são professores realmente envolvidos em pesquisa, né? Caras que estão sempre se atualizando, né? Assim, isso não tem como negar, né? Todos os professores muito capacitados, né? Muito atenciosos e realmente, assim, uma experiência maravilhosa, né? O curso, né, da UFRJ, o próprio currículo, né, da UFRJ é um currículo muito bom, né? Assim, ele consegue, desde o início, que a gente tenha contato já não com o paciente, mas assim, com a vivência do médico, né? Desde do início ali da faculdade, a gente já tem cirurgia experimental, tem umas carreiras assim que são até meio estranhas, mas que depois a gente entende que é uma base, né, maravilhosa para depois a gente ter uma expertise maior, né? Não só a parte teórica, entendeu? É isso que eu quero dizer. Então, realmente eu agradeço muito, assim, eu sou muito grata, né, a oportunidade ali dentro da UFRJ, muito boa mesmo. Fala com muito brilho nos olhos quando fala da UFRJ, eu tenho a mesma sensação, mesma leitura, meus professores eram maravilhosos, estrutura muito ruim, inclusive o meu eu fiz no IFIX, que é um prédio bem mais velho ainda, né? Então, assim, imagina as coisas que tinham lá dentro, nem vou comentar, senão a pessoa desiste de querer entrar, mas também professores sem igual, tá? Bom, minha filha gritou aqui, gente, desculpa, me desconcentrou. Coisas da pandemia. Vamos lá. Em que momento, então, você escolheu a sua especialização? Fala para a galera qual foi e por que essa especialização. Então, eu escolhi otorrino, né? Otorrinolaringologia. Hoje eu trabalho praticamente que exclusivamente, né, com a otorrino. No início, né, logo que eu me formei, como qualquer médico, a gente trabalha bastante dando plantão em emergência, né, emergência clínica, alguns plantões também de CTI, mas eu sempre preferi a parte de emergência mesmo, né? Ali, num primeiro momento, é o que o médico faz, né? Logo que se forma, dar plantão. A gente já sai, a gente se forma geralmente, né? Eu me formei em dezembro, colei grau dia 17 de dezembro de 2007. Então, você já sai dali, você já leva o seu certificado, ainda nem é o diploma, você já leva o seu certificado de conclusão do curso para a sede do CREMERG para pegar o teu tão sonhado carimbo. Uhum, bonitinho, né? aquele carimbo. Pois é, e uma vez que você está ali com carimbo, você já começa com os plantões, né? Enfim, essa é a primeira coisa que a gente faz realmente. Agora, a decisão pela otorrinolaringologia não foi uma decisão logo no início, não. No início, logo que eu entrei, eu pensava muito em cardiologia. Né? O ciclo básico da faculdade, a gente tem a aula de
de fisiologia, né? Fisiologia de todos os órgãos, né? Fisiologia renal, fisiologia cardíaca, enfim. E eu gostava muito da parte cardíaca, né? Era uma coisa que eu ficava assim fascinada, né? E aí, ao longo da faculdade, assim como era na escola, toda disciplina que eu tinha, que eu gostava, eu dizia que ia fazer aquilo ali. Então, assim, eu pensei em fazer cardiologia, foi o primeiro, aí eu passei pela endócrino, gostei muito. Depois pensei em ginecologia e obstetrícia. Gente, várias coisas diferentes. Pois é, pois é. Depois eu pensei em cirurgia geral. Fiquei um bom tempo certa de que eu faria cirurgia geral, porque eu sempre gostei de procedimento, né? Procedimento cirúrgico, mesmo que pequenos procedimentos, mas eu sempre gostei muito dessa parte. Mas aí, assim, no finalzinho da faculdade, a gente passa, né? Uma coisa muito curta, mas passa pela oftalmo, ortopedia e otorrino, né? A gente Uhum. tem ali um semestre, né? Fica 2 meses, mais ou menos, em cada uma dessas especialidades. E eu gostei bastante. Eu gostei muito de oftalmo, mas não pensei em fazer. E gostei muito de otorrino. E aí eu comecei a olhar o otorrino com outros olhos, porque eu vi que dentro da otorrino, qual é a vantagem que eu identifiquei? Assim como em oftalmo também, assim como em ortopedia também, mas eu gostei mais da otorrino. A gente tem a possibilidade de atuar em diversas áreas, porque você pode atuar só em consultório, né? Só na parte clínica, você pode atuar na parte cirúrgica, né? E tem uma gama de exames complementares que a gente pode fazer também em consultório. Então, é uma área que é bastante possível de você diversificar bastante a sua rotina, né? O seu dia a Legal. dia. Entendeu? Você não fica assim numa coisa muito presa, né? A uma coisa só. Então, eu acabei escolhendo a otorrinolaringologia por isso, porque havia essa possibilidade, né, de fazer a parte clínica e a parte cirúrgica que eu gostei muito, né? Assim, da cirurgia geral, por exemplo. Eu desisti da cirurgia geral porque você acaba fazendo muito mais a parte cirúrgica, né? Plantões em cirurgia e tudo, e não tem muito como você organizar o seu horário. Essa que é a Imagino. verdade, né? Então, eu pensei, realmente, a gente tem certos momentos, né, que a gente tem que ser prático também. A gente tem que pensar de forma mais prática. E eu, como eu sempre quis ter filhos, né, então eu imaginava a minha vida, eu tinha que conseguir, em algum momento, organizar um pouquinho mais a minha vida, meus horários, né? E aí, por isso, eu optei pela otorrinolaringologia. E eu consigo, dentro da otorrino, fazer exatamente essa dinâmica aí mais certinha, entendeu? Que legal. Assim, a história, a sua história é muito, muito bacana. E o mais bacana é que, em diversos momentos, você demonstrou que estava assim, caramba, é isso, não é aquilo. Assim, e o que é completamente normal, o que não Sim. a impediu de ter uma história de sucesso, de crescimento, porque é uma coisa que passa muito na cabeça dos alunos, né? Meu Deus, eu preciso me decidir. Não, assim, você tem direito, ao longo da sua vida, de pensar em coisas diferentes, em mudar, não, não quero isso aqui. Então, isso não aconteceu só lá atrás, aconteceu em vários momentos. Isso Sim. não demonstra que você não está certo, demonstra que você está aberta a novas possibilidades o tempo todo, que é mais importante na nossa vida. Encaminhando agora para o final, infelizmente, muito legal isso aqui para mim, eu ficava direto, porque com certeza tem muitas histórias. O que a Fernanda de hoje falaria para a Fernanda do passado que a ajudaria nessa jornada? É como se a gente estivesse dando um conselho para os nossos alunos que desejam fazer medicina. O que você teria feito de diferente que ajudaria a galera que quer fazer medicina? Então, a gente mesmo tentar se corrigir, né? Tentar olhar lá para trás e se corrigir, assim, a gente identifica, na verdade, várias coisas, né? Assim, naquele primeiro vestibular que eu fiz, né, ali logo saindo do ensino médio, né, concluindo o meu terceiro ano no colégio, né, era um colégio tradicional, não era um colégio preparatório especificamente, não, mas ali, o que eu faria diferente? Talvez eu teria me dedicado um pouco mais, né, eu acho que eu era muito novinha, então, assim, eu estudava meio que preocupada em passar de ano, né, em passar, em cumprir ali as minhas
as minhas tarefas, né, da escola propriamente dita, né? Eu nunca tive assim grandes dificuldades em escola, mas segundo grau, né, assim, é intensa a quantidade, né, de matéria e aquela cobrança pelo vestibular, mas eu não sei, eu acho que eu não era madura o suficiente para entender que eu poderia ter conseguido ingressar naquele momento, né? Então, eu acho que isso era uma coisa que eu faria diferente, né? Eu já ali no meu terceiro ano, eu teria me dedicado mais. Eu tinha nessa escola também a monitoria, e eu quase não ia. Você falou aí dos alunos que quase não vão, Não vão. e realmente, eu quase não fazia, né? Eu estudava ali na sala, já absorvia o suficiente para fazer as provas, né? E não acreditei, talvez, né? Eu nunca tinha feito prova antes. Eu hoje já vejo que tem alunos que fazem o Enem até no segundo ano, né? Sim. Ensino médio, até para já terem ideia de como é que é. Eu nunca tinha feito. Então, assim, a minha primeira prova realmente foi toda já no terceiro ano. Então, eu realmente achava que o que eu sabia para a escola seria suficiente, né? Para fazer uma boa prova e passar. Não foi, longe disso, né? Então, isso eu faria diferente. Agora, quanto à questão da decisão pela carreira, isso realmente é uma coisa difícil, como você mesmo falou, né? Eu acho que a gente tem que estar aberto a decidir. Eu acho que o que hoje talvez eu faria diferente era assim, não me cobrar tanto, não é nem me cobrar só, assim, eu mesma não aceitava muito o fato de eu ter desistido, entendeu? Eu Uhum. desisti porque eu não me via naquela profissão a minha vida toda, mas ao mesmo tempo eu não me perdoava muito, sabe? Eu não ficava assim, pô, brincadeira, eu devia ter pensado nisso antes e ter tentado logo medicina, né? Eu não teria perdido, entre aspas, um ano da minha vida. Mas isso, assim, era um pensamento que eu tinha também, assim, lá, bem próximo àquele momento que eu vivi. Hoje, Uhum. né, passado esse tempo todo, eu vejo que eu não perdi um ano, De jeito sabe? nenhum. Foi um ano que, assim, eu amadureci, eu conheci outras pessoas, né? Eu conheci a própria universidade, vi que era realmente aquilo que eu queria, entendeu? Então, assim, é claro que se eu voltasse, eu faria diferente, talvez eu não tivesse tentado, né? Colocar biomedicina. Mas eu não enxergo isso como um grande problema. A gente, muitas vezes, quando está inserido ali naquela realidade do vestibular, né, do Enem, no preparatório e tudo, a gente se cobra muito, acha que, né, que é o fim do mundo se alguma coisa der errado, né, que o mundo vai acabar, que a nossa vida vai acabar, e não é nada disso, nada disso. Nossa vida é muito mais do que isso, Muito né? É mais. uma fase muito importante, a gente realmente precisa se dedicar muito, né? Como você mesmo falou, a gente tem que abdicar de certas coisas, né? A gente tem que deixar de fazer certas coisas até para poder estar mais disposto no dia seguinte, para, né, estudar melhor, aprender melhor ali o conhecimento, ter uma boa noite de sono, né? Não exagerar com aquelas questões de, não, eu tenho que estudar até muito tarde, acordar muito cedo, né? Para repassar a matéria, né? Se não estiver bem descansado é ruim, porque o branco, né, dá na cabeça. Se a gente não tiver dormido bem, cansaço, né? O cansaço extremo, a estafa, né? A mental. A gente tem realmente o branco, faltam palavras até na hora da gente falar, na hora da gente escrever. Então, isso também é uma coisa que eu fazia muito. Eu acordava, às vezes, não tinha estudado o suficiente, achava que poderia, né? Aí acordava 4 horas da manhã para ficar estudando e vi que isso também não é uma coisa legal, né? Melhor abrir mão de certas coisas para poder estudar na hora certa. Agora, uma coisa, uma dica, assim, importante que eu acho legal e eu fazia é pelo menos uma vez na semana, assim, para a pessoa que está estudando muito focado, eu sei que medicina é super concorrido, é super, né, agora se concorre com o Brasil inteiro, né, não é mais só a Uhum. concorrência do Estado, então imagino que seja pior, mas uma coisa que eu acho importante, pelo menos uma vez na semana, ter, assim, um período do dia, não digo um dia inteiro, mas um período do dia, de fazer alguma atividade completamente diferente de estudar, Legal. né? Uma tarde inteira, assim, entrando com a noite, né? Com amigos, ou se prefere com a família, com quem for, mas assim, algo realmente para relaxar, para rir, né? Para colocar né? As emoções mesmo para fora, conversar com quem está vivendo a mesma situação que a gente está vivendo, porque isso ajuda muito. A gente percebe que a gente não está sozinho, né? Que está todo mundo no mesmo barco, Uhum. né? Com os mesmos objetivos e aquilo ali é um período pelo qual a gente precisa passar, né?
mas que lá na frente a gente vai ver que aquilo ali valeu a pena, né? Que foi tudo maravilhoso, né? Mas esse descansozinho, essa, né, arejar a cabeça ali num determinado momento por semana, eu acho que é fundamental e deve ser incentivado. Doutora, incrível, assim, caramba, que dicas. E eu não combinei nada com ela sobre questão de dedicação, de estudo. A gente combinou da pergunta, mas sobre tudo isso calhou muito. Não só ajudou na questão da medicina, de esclarecer várias coisas, mas ajudou também na conscientização da importância da dedicação, do estudo, de como estudar. Então, assim, eu não tenho palavras para agradecer. Foi incrível, 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 maravilhoso. Melhor ainda do que eu já esperava que seria. E muito obrigado pelo seu tempo, tá? E tenho certeza que ajudou demais a galera. E é isso. Agora é só se despedir deles. Muito obrigado mesmo. Não saia, tá? Só para a gente se despedir aqui fora do ar, Tá tá? bom. Tá joia, tá joia. Olha, eu desejo tudo de bom para vocês, tá? Que vocês, uma vez decidindo pela medicina, é uma área maravilhosa, é uma profissão maravilhosa, né? Vale muito a pena, apesar de tudo que se ouve, que se fala, né? Medicina é maravilhoso, né? A oportunidade de poder cuidar de uma pessoa, de poder, né, ajudar aquele ser humano ali na sua saúde, né, mental e física, é realmente muito gratificante, né? Tem vários percalços, várias coisas, mas assim que honestamente o que fica é a parte boa, né? É a satisfação, né, que você vê no rosto de um paciente, de ficar feliz com aquele momento ali, de poder resolver uma coisa. Então, eu desejo a vocês muito foco, muita determinação no que vocês realmente querem, muito estudo, né? Precisa, é necessário, né? É necessário. Não acho que é fácil, que não é, mas é possível, né? É possível, não precisa ser superdotado, né? É dedicação. O mais importante que eu vejo é isso, é dedicação e muita tranquilidade na hora de fazer as provas, né? Muita calma, dormir bem, né? Se alimentar bem e saber que as coisas vão acontecendo, né? Da forma como vão, né? Tem que ser, né? Não adianta aquele estresse maior, aquele desespero, né? São, na maioria, né, de vocês aí são novos, né? São muito jovens, né? Com muita vida ainda pela frente. A vida não se resume a esse momento, tá? Então, tudo de bom mesmo, muita saúde aí, muita força. Doutora, mais uma vez, obrigado. E, gente, não deixem de ver todas as outras entrevistas e as que vão vir. Tenho certeza que vocês vão gostar muito, tá? Grande beijo e até a próxima. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau.